privilégio, a quarta, do crescimento espiritual. Dois grandes privilégios, a quinta lição, a sede da vida de submissão do lar. Um resumo da vida cristã, viva segundo a vontade de Deus, conselhos pastorais, crescimento espiritual, os falsos mestres espirituais e a promessa da segunda vinda de Cristo. Nessa revista, nós estudamos o livro de Romanos anteriormente e nós vamos estudar a partir de agora o livro de a primeira carta ou a primeira epístola de Pedro, né? Carta escrita pelo apóstolo. Interessante aqui que eu vi na abertura da lição, o comentarista, ele diz assim: sem esperança a vida perde o significado. Esperança é crer na possibilidade de resultados positivos relacionados com a circunstância da vida pessoal, mesmo quando há indicações do contrário. A primeira carta de Pedro tem a esperança como tema, e o seu objetivo principal é encorajar os cristãos. Na época eram os cristãos perseguidos, ou também no século XXI nós temos muitos irmãos que são perseguidos e também oprimidos. Nós estamos vivendo aí um período aqui no Brasil de opressão também, né? Não só por esse vírus, mas também por uma classe chamada de políticos, né? Estão fazendo o que querem, principalmente no Nordeste. Mas Deus vai cobrar de cada um pelas suas palavras, pelas suas atitudes e os seus decretos, né? Cada um vai prestar conta a Deus. Isso é o que temos a certeza de que Deus vai cobrar de cada um. E a primeira carta de Pedro, ela diz que tem a esperança como tema, e o seu objetivo principal é encorajar os cristãos perseguidos a manter acesa a chama da esperança. Tá? Então, nós temos que estar firmes na promessa, firmes na palavra, firme de que Jesus vai voltar, manter a esperança de que o Senhor está lutando por nós e essa guerra vai ser vencida, já está vencida em nome de Jesus. Agora, é como eu falei antes, a nossa confiança é no Senhor, não é no homem, porque se depender do homem, nós vamos ver atitudes absurdas, posições absurdas e tudo com um objetivo, que é de se manter, né, dentro de um cenário político brasileiro. E eu tenho orado, e nós temos orado, porque sabemos que Deus não está satisfeito com o que está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo. Muita gente está tirando proveito dessa situação. Bem, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que é também a introdução. A análise dessa carta diz assim que essa bela carta foi escrita aos crentes da Ásia Menor, a fim de estimulá-los a uma exultante alegria em face da perseguição. Os cristãos estavam vivendo um período de grande perseguição naquele tempo, né? Então, os apóstolos eles estavam trabalhando, divulgando o Evangelho, mas eles sentiam a responsabilidade. Quando eu assisti o filme de Lucas, e ele foi visitar Paulo, quando ele estava com eles, antes de Paulo ser executado. E Lucas estava também com os cristãos prontos para ir à arena. Os irmãos iam ser levados à arena e os animais ali, os leões, iam devorar os irmãos. E eu achei interessante uma palavra do apóstolo
quando ele disse para aqueles irmãos: vai ser só um momento. Logo em seguida nós estaremos felizes na presença do Senhor. Então, esse é o tempo, né, irmãos, de muita preocupação. Muitos cristãos também já foram ceifados, né? Mas é só um momento. O Senhor tem prometido dar vitória à sua igreja e àqueles que confiam no Senhor. Claro, é evidente que nós não somos pessoas irresponsáveis para sair de qualquer jeito. A Bíblia diz que nós devemos ser submissos às autoridades, né? Mesmo em fase de uma péssima administração, nós devemos estar prontos para orar e andar em unidade de vida, porque o reto juiz, que é o Senhor, ele vai julgar com a sua vara, né? Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Nós temos a certeza, aquele que tem afrontado a Deus, que tem levado a desesperança, por exemplo, a mídia, todo dia que você vai assistir um jornal, os jornalistas, os apresentadores ficam falando das mortes que estão acontecendo. Hoje de manhã eu vi isso aqui na TV Capuji. A irmã, a apresentadora, estava falando na TV e ela disse: agora vamos ver quantos já morreram aqui no Rio Grande do Norte. Mais alguém já morreu. Eu acho isso um absurdo, porque do outro lado da terra existem pessoas que estão sofrendo com essa situação pelo fato de estar em quarentena, pelo fato de estar aquartelado dentro de casa. Alguns estão desempregados, outros estão em situação de risco, né? Uns estão com seus parentes, amigos, pais, avós, enfermos, e de repente aquela notícia: morreu mais um, tantos morreram, vai morrer tanto, não sei o quê. Isso é um terrorismo tremendo. Eu acho uma falta de amor muito grande. Mas a mídia, ela vive da notícia, ela vive de vender manchete. E quanto mais o número de mortes tiver, para eles é melhor, por causa do sensacionalismo, né? O secretário de saúde do estado do Rio Grande do Norte disse que até o final de maio morreria 12 mil pessoas, 11.700 e alguma coisa. Graças a Deus, né? Não morreu esse número de pessoas. Infelizmente, foi 270 pessoas. Então, assim, as pessoas vivem da miséria dos outros e levar e tirar a esperança que existe no coração das pessoas. E isso Deus não se agrada. E Pedro, ele está escrevendo essa carta para os irmãos que estavam vivendo em constante perseguição. E a intenção dele era que essa carta circulasse entre os cristãos, em congregações localizadas nas províncias do Império Romano, onde o jugo imperial tinha a possibilidade de ser mais severo. Eu estava vendo uma reportagem hoje sobre a China. Quando uma pessoa vai participar do Partido Comunista Chinês, ele assina uma carta dizendo que ele é ateu e ele não acredita em Jesus Cristo, né? E aquela pessoa vive sob aquele jugo, ele tem seus privilégios, ele tem suas vantagens, mas o cristão, ele é perseguido. Foi proibido o online, várias pessoas foram presas na China, 258 templos foram derrubados no mês passado, prisões acontecem tanto na Coreia como na China, como em outros países de predominância não cristã. Nós ainda estamos vivendo, apesar da quarentena, um
país laico, que a Constituição nos dá o direito. Agora, esses governantes, eles estão agindo como ditadores, né? Dentro dos seus estados, administrando de uma forma totalitária, impedindo, né, que as pessoas tenham direito livre, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o Nordeste e no Norte. Né? Mas voltamos aqui. A perseguição não era algo desconhecido para a igreja. Não era. A igreja estava acostumada com isso. Desde a primeira perseguição contra Estevão e a dispersão que se seguiu até as tribulações constantes experimentadas pelo apóstolo Paulo, por onde quer que ele fosse, os primitivos cristãos conheciam o desgaste e a tensão do antagonismo das pessoas que eram contra o Evangelho. E hoje nós vivemos também essa perseguição dos antagonismos, né? De pessoas que não querem saber de pessoas cristãs. Antes de ontem eu conversei com uma pessoa que é cristã e eu ouvi lá o Ciro Gomes falando sobre fechar as igrejas e prender pastores e padres. E eu comentei com ela sobre esse tipo de comportamento. Ela disse: está certo. Aí eu fico imaginando, né, como é que uma crente apoia esse tipo de coisa. Infelizmente, alguns crentes que estão sendo enganados pelo canto da seita, com a ideologia demoníaca. Irmãos, tomem cuidado com esse tipo de gente. Mas ainda, eu só estou falando sobre a apresentação da carta, depois a gente vai ler o texto. Paulo, ele era perseguido por onde ele passava, né? E os cristãos eles já estavam acostumados com esse tipo de coisa, que era a perseguição que acontecia na igreja, nos primeiros dias da igreja, nos primeiros momentos do nascimento da igreja após o arrebatamento do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2 em diante, quando a igreja começou a experimentar o mover do Espírito Santo e Deus começou a agir no meio da igreja, milhares e milhares de pessoas foram salvas, mas pagaram o preço espiritual. Então a igreja brasileira precisa ter a esperança em Cristo Jesus e também ela precisa estar firme no propósito de servir ao Senhor, independente do que está acontecendo, independente da forma como estão colocando as coisas aí. Nós temos que confiar no Senhor. A minha confiança vem no Senhor. A Gisele, ela leu o Salmo 46 e ele diz assim, né? No Salmo 46, depois eu volto para a primeira Pedro, o salmista, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. A esperança do cristão é em Deus, é confiar no Senhor Jesus Cristo, saber que Ele é o nosso refúgio, saber que Ele é a nossa fortaleza. E diante do momento de pandemia e mais na frente, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Como é que vai acontecer pós-quarentena? O que é que vai acontecer no estado do Rio Grande do Norte? O que é que vai acontecer no estado da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, do Ceará, de São Paulo? Deus sabe todas as coisas. Se o diabo estiver traçando um objetivo, um plano para destruir a igreja, para isolar os irmãos, para afastar os irmãos, esse plano já caiu por terra em nome de Jesus. Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza.
O Senhor dos Exércitos, aqui no Salmo, versículo 11. Salmo 46, versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Então, Pedro ele fala sobre isso. A esperança que o cristão deve ter. Ele fortalecia os irmãos na fé através dessa carta. Né? E ele diz mais ainda: o apóstolo Pedro procurou preparar a igreja, né, para essa missão. Não estava, ele diz assim: o apóstolo Pedro procurou preparar a igreja da Ásia Menor para o desastre iminente nessas províncias orientais, onde a opressão indubitavelmente chegaria a partir do seu centro de habitação, chamada Roma. Né? A perseguição, a opressão viria a partir de Roma para a igreja da Ásia. Pedro enviou essas epístolas pastoral a fim de confirmar o seu rebanho na consoladora esperança da vinda do Espírito, enraizando nas paixões de Cristo. Cumpria-lhes abster-se das paixões da carne, ainda que se encontrasse no seio de uma sociedade hostil. Seus sofrimentos, por amor à justiça, na realidade, se transformariam em bênção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela jamais deve perder essa esperança. Certa vez eu vi uma pessoa falar: soldado não fica de joelho, né? Fica em pé. Grupo morre lutando, né? Combatendo no campo de batalha. Nós não fomos chamados para viver uma vida regalada, como muitos cristãos vivem. A palavra de Deus diz: Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas você tem que ter bom ânimo, você tem que ter esperança, você tem que ter confiança no Senhor, porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Essa é a palavra de Deus, né, para nós. Nós temos que confiar, temos que ter a certeza, né, de que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente fica inquieto, se aborrece por uma reportagem, por alguma coisa que esses políticos fazem e articulam, vão lá nos bastidores, trabalham nas escondidas, nas escuras, para usurpar aquilo que é direito do povo e tirar também algo que possa beneficiar esse povo. E o objetivo dessa lição é conhecer a primeira carta de Pedro e a sua relevância para a igreja do século XXI. Eu estava preparando, eu disse: meu Deus, eu vou trabalhar Provérbios, eu trabalhei Provérbios, eu falei um pouco de Provérbios, capítulo 6, fui até no versículo 1 ao versículo 19. Deus falou um pouco sobre aquilo que ele abomina: inimizade, fofoca, maledicência no meio do povo dele, né? Irmãos que não falam com irmãos, que não dão atenção, não cumprimentam por causa de algum problema que houve entre si. E Deus abomina essas coisas. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, esse é o prefácio da saudação do apóstolo, e ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dissensão, Galácia,
Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Pedro falando, dando a salvação a todos aqueles, né, que o propósito, né, para a obediência da nossa missão. O significado da expressão purificação, selo da aliança, né, consagração ao serviço de sacerdotes e assim por diante. E o comentarista, ele vou ter só 15 minutos, ele diz assim: ninguém consegue sobreviver sem esperança. Especialistas afirmam que uma pessoa pode viver 40 dias sem alimentos, 3 dias sem água, 8 minutos sem água, mas nem 1 minuto sem esperança. Você pode viver 40 dias sem alimentos, você consegue, tomando água e assim por diante. Você consegue passar 3 dias sem tomar água. Você consegue ter 8 minutos sem o ar para respirar. Mas nem 1 minuto você consegue viver sem esperança. O índice de suicídio é muito alto porque as pessoas não têm esperança. E eles resolvem destruir a sua vida através de um ato insano, que é o suicídio. Eu estava vendo a estatística agora recente aqui no nosso estado. Durante essa quarentena, a violência cresceu 300%. A violência contra a mulher cresceu 238%. Algo está errado. Tem muita coisa errada. A violência desenfreada contra mulheres, homens agressivos, violentos dentro de casa, né? Filhos sendo agredidos, filhas sendo agredidas e a marginalidade crescendo. Isso, as autoridades não olham para isso. Olham, decreto, quarentena, lockdown e assim por diante. Mas, continuando aqui no estudo, ele diz assim: durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, um grupo de crentes perseguidos se refugiou numa caverna escura e fria. Ali, eles experimentaram grandes necessidades